Oi, pessoal. Se você pensa que maternidade é só perrengue, é só exaustão, só problema, hoje eu vim trazer uma temática um pouco diferente. Eu vim trazer como que foi a nossa ida ao Zoológico de São Paulo. Então fica no vídeo que vamos falar sobre isso. Oi, pessoal, aqui é a Ju. E nesse feriado a gente decidiu dar uma passeada em São Paulo e conhecer o zoológico lá, né, de São Paulo. Eu tinha ido quando era muito criança, em torno de 7, 8 anos, eu nem lembrava como era, né, não tenho lembrança nenhuma. E com certeza mudou muito, né, ao longo desses anos. Então eu estava mexendo no celular e aí apareceu a propaganda lá do combo pro passeio lá no zoológico, e aí eu resolvi ir com a minha família, né? Então, a primeira dica de hoje, porque eu resolvi dar umas dicas, né? Eu não consegui vlogar, porque eu não tenho essas habilidades ali, e quando você está com uma criança, tem muitas coisas para estar administrando, né? Nesse tipo de passeio, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas práticas, né? Do que vale a pena, como que funcionou pra gente, né? E do que eu faria diferente, tá bom? Então, de dica primeira, é comprar com antecedência, né? Então eles fazem várias promoções, né, de combos ou até mesmo de entrada somente para o zoológico, em que todo mundo paga meia, né? Então se você entra no Instagram do zoológico, você pode estar acompanhando essas promoções. E aí a gente comprou um combo que vem 4 atrações. Então tem o próprio passeio no zoológico, tem o Simba Safari, o Aqua Azul e o Mundo Dino. E na verdade está faltando um. E o passeio no Jardim Botânico também. Então, tá tudo isso incluso nesse pacote, né, que ele custou R$ 129,90 para cada pessoa, e crianças até 3 anos e 11 meses não pagam, né, então se você tem filho pequeno, é uma ótima oportunidade de estar aproveitando ali, então custo, né, a mais ali com uma pessoa a mais, né, então aproveitem. E assim, eu particularmente, desses passeios, foram bem bacanas, mas assim, Mundo Dino, ele é mais para criança, né? Porque ele é mais lúdico, tem os dinossauros ali. Então, assim, se você é adulto, talvez não sei se compensa tanto. E o Jardim Botânico também, assim, eu acho que é algo que é bonito, né? E tudo mais, mas dentro de todo o passeio, eu não sei se valeu tanto a pena. Tá, mas é claro que a gente conseguiu aproveitar, né, foi bem corrido, assim, o passeio como um todo. A gente chegou lá por volta das 9h35 e a gente saiu lá quase 6 horas cravadas, assim, então foi bem assim, tudo correria, né, mas valeu a pena. E aí, um dia antes, eu fui no mercado, comprei algumas coisinhas, porque é importante você levar um lanchinho, sabe? O consumo lá dentro é muito caro, né? E aí você consegue também ter as suas escolhas, né? Baseado na sua alimentação, o que você acha que é viável ou não. Então, eu fiz sanduíches de pão de forma com patê de atum, ficaram bem gostosos, e aí eu cortava em quadradinhos pequenininhos, assim, para ficar mais prático de comer. Aí eu levei esses sanduichinhos, coloquei banana, uva, maçã, comprei sucos pequenininhos naturais também, né, de 350 ml, e levei um preparado de café para mim e para o meu marido, né, e água. E assim, água, gente, lá tem várias maquininhas daquelas que você põe em cartão e você escolhe a bebida. Mas é muito caro, né? Então, e eles têm bebedouros, né, ao longo do caminho, então compensa levar sua garrafinha mesmo e você vai abastecendo lá no local mesmo, né? E não tem revista de bolsa, né? Então é muito tranquilo de você poder levar o que você quiser. E outra coisa, assim, que para mim, o que não deu certo, né, já adiantando, é que eu fui uma pessoa muito prevenida. A gente levou uma mochila com várias roupas da Isa e fralda. Aí eu levei mais uma bolsinha pequena com mais fralda e trocador, né, uma mamadeira, que geralmente essa bolsa eu levo para quando preciso ir ao banheiro, e levei mais a bolsinha térmica, né? Então, se eu pudesse, né, voltar no tempo e refazer, já ficou como aprendizado que não é bom ficar levando muita mala, né, assim, muita coisa também. Só que como eu tenho experiência de passeios passados em que a fralda da Isa vazou, aí só tinha mais uma ou 2 roupas extras e faltou, dessa vez eu fui muito precavida, eu levei 4 conjuntos de roupa, e no fim não vazou nenhuma vez, graças a Deus. Só vazou quando a gente chegou aqui em casa, pra vocês terem uma ideia.
Então, por sorte, foi sorte, sei lá, né? Porque às vezes acontece de na correria a fralda fica um pouco torta, ou vem muito xixi, não aguenta, né? Então, nessa parte eu prefiro pecar pelo excesso, mas aí eu poderia ter otimizado essa mochila, esse espaço da mochila, e ter levado as coisas que eu levei na segunda bolsa, né? Que é a que eu uso para usar o banheiro. Né, então eu diminuiria uma sacola ali, né, uma bagagem, mas eu sou time farofa, né, e aí paciência. E um outro ponto que a gente decidiu foi de não levar o carrinho da neném, né? Ela tá um pouco grandinha, a gente pensou, vamos com ela andando, né? E vai alternando no colo se precisar. Mas lá na entrada, né, eles alugam uns carrinhos, né, de rodinha que você pode ir arrastando, só que sem cobertura, por R$ 60. Então é muito caro, assim, né? Tipo, é quase o preço do carrinho em si, para você estar utilizando ali, mas é uma opção que você tem vários pontos onde você pode estar alugando esses carrinhos. Ou você pode levar o seu próprio carrinho, que é o que eu recomendo, né? Porque o passeio é longo, tem subidas e descidas, e você vai estar com uma bagagem ali, então ele alivia nesse sentido. Né? Então, para a gente, assim, é um ponto que talvez, se eu pudesse voltar, eu teria levado o carrinho. E até se sua filha, né, o seu filho tira ainda algumas sonecas durante o dia, quebra o galho também que você pode deixar no carrinho, né, dormindo ali, mais tranquilo. Porque a Isa, por exemplo, capotou em algum momento ali, à tarde, porque ela ainda tira uma soneca, né, então ela teve que ficar aqui no braço, e foi até engraçado, porque a gente sentou nos bancos que tem ali, e tinha muitas árvores e tem um monte de macaquinho que fica solto, né? Aí tinha uns macacos, eles não são saguis, assim, é um outro tipo de macaco, eu não sei se é o macaco prego, mas é um macaco maiorzinho, e eles ficavam pulando nos galhos, e um risco, assim, de quebrar qualquer galho e cair na sua cabeça, ou então deles soltarem, né, os seus números 1, número 2 ali na sua cabeça. Então teve uma hora que a neném estava deitada assim no colo do meu marido e caiu uns galhos em cima dela, a gente levou um super susto, que eram os macacos pulando bem em cima da gente, né? Então, se você tem um carrinho, tem uma proteção a mais ali, né? Então acho que ajuda nessa parte. Bom, o que mais de dicas? Eu acho que vocês têm que avaliar o clima que vocês estão indo, mas preparado, né? Porque a gente sabe que é Brasil, a gente pode estar vivendo às vezes os 4 climas, né? As 4 estações, né? Num dia só. E aí nesse dia fez um pouco de frio, fez um pouco de calor, né? Então, importante levar chapéu, óculos escuro, protetor solar. Repelente também eu recomendo, né? Apesar de a gente não ter visto mosquitos, mas estava um dia mais friozinho, mas vai que no dia mais quente pode ter, né? Então é importante ter na bolsa para prevenir, né? E assim, foi um clima bem agradável, né? Graças a Deus não estava chovendo, porque o lugar é aberto. É importante vocês irem com uma roupa super confortável, né? E fácil, assim, por camadas que a gente fala, né, que é bom estar com uma camiseta mais assim de verão e um casaquinho, porque tinha locais ali que estava muito frio, mas que você tenha essa mobilidade, né, não colocar roupa muito assim difícil de pôr e tirar, porque dificulta um pouco, né, e fica um pouquinho mais exaustivo, né, o passeio. E foi muito bacana, né? Eu acho que é uma ótima opção se você quiser um pouco de lazer, sair um pouco dessa vida corrida, né? De ver os bichinhos. Tem gente que pode pensar que é um pouco triste, né? Assim, os bichinhos estão lá no espaço restrito, e realmente tinha lugares que a gente via assim alguns animais que eles eram enormes e estavam no espaço minúsculo, assim, né? Porque seria o habitat natural deles. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de estar ali conservando algumas espécies que estão ameaçadas de extinção, né? Então, é importante ter, né, essa arrecadação, por mais que a gente ache que tudo ali é caro, tudo ali é cobrado, mas é tudo revertido, né, para dar essa estrutura para esses animais, né? E esse é um outro ponto também que eu queria trazer aqui, que tudo ali é pago, né? Então logo de cara você entra, você tem que tirar aquela foto, eles vão querer te empurrar um álbum, né? Vão querer te mostrar aquela foto com moldura dos animaizinhos e tudo mais. Eu particularmente, eu não gosto dessa abordagem de te obrigar a tirar foto, e aí fica um ser lá atrás da câmera gritando como se você fosse uma criança. Então é um ponto que, assim, negativo que eu acho que a pessoa poderia ter essa opção, né, mas é uma forma ali, né, de estar forçando, porque às vezes a pessoa fica meio sem jeito, né, ficou bonito, né, dá dó de deixar a foto aqui, mas eu já passei isso no Animalia Park, tá, gente, então por isso que eu já tô mais calejada. No Animalia Park eu não resisti, eu comprei as fotos, nem ficaram tão boas assim, né, quando comparada com a do zoológico, mas aí dessa vez eu não quis nada, falei, não quero, obrigada, né, seja educado e tchau, né, e o cara, mas você não vai deixar aqui, velho, eu vou deixar aí, sim, porque é uma forma que eles estão ali, né, querendo ganhar mais dinheiro. Também tem várias lojinhas, né, então quase todas as atrações vai acabar numa lojinha
com várias pelúcias, né, as pelúcias super caras, né, assim, eu vi em torno de R$ 119 para cima os valores, então, a menos que você queira ter uma lembrança ali, tem essas condições, não sei se vale a pena gastar esse dinheiro nesse ponto. O parque também tem vários pontos ali onde você pode fazer piquenique, né, comer com a sua família, então é bem importante você levar, né, uma comidinha ali que sustente para dar essas paradinhas, né, em momentos que você achar necessário. Né? Dos passeios que teve lá, eu gostei bastante do Simba Safari, né, onde a gente vai num caminhãozinho e vai andando ali com o biólogo explicando. Você tem uma proximidade, é um pouco próximo aos animais, mas não é tanto quanto você pensa assim, quando fala em safari, né, que vem os leões ali perto, não é tão perto assim, mas é bacana. E o do barco também, acho que foi bem bacana, assim, foi bem agradável, não tinha muita fila, então eu não sei se foi esse dia que, né, não estava tão cheio, mas em dias que são muito cheios, a minha recomendação é vocês fazerem primeiro o Aqua Azul, depois o Simba Safari, e aí depois tem o Mundo Dino e o Jardim Botânico. Né, dessa ordem, o que a gente fez diferente foi de ter ido no Simba Safari primeiro, porque as próprias pessoas que ficam ajudando ali estavam indicando pra gente ir pra lá, e a sinalização é péssima, então assim, teve horas que a gente se sentia andando em círculos e cada hora parava num lugar diferente, e então a gente teve que perguntar umas 3 vezes até chegar no Simba Safari. No Instagram deles tem um mapinha explicando o caminho, mas assim, lá não pegava internet do meu celular, depois que eu fui descobrir que tem Wi-Fi no local, né, e aí eu nem tinha tentado conectar no Wi-Fi, mas vocês podem acessar o Instagram, porque lá eles ensinam um caminho, né, que parecia prático, mas a gente andando foi meio complicado ali na doideira, vendo no mapa também não achei muito didático, mas aí pode ser uma questão minha, tá, gente? Então não levem isso assim em consideração. Mas a parte dos acessos, assim, é um lugar que ele é muito aberto, né? Ao contrário do Animalia Park, que é uma via só, você vai e não tem como voltar. Lá você tem opções de ir para lá e para cá, então às vezes é meio perdido. Mas aí a gente fez o Simba Safari primeiro, depois o Aqua Azul, aí o Mundo Dino e depois o Jardim Botânico. E assim, eu tive uma sorte, porque a Isa não dormiu tanto, tadinha, né, ela não conseguiu tirar a sonequinha dela, a gente teve até que acordar ela em algum momento, ela dormiu 20, 30 minutinhos no máximo, mas ao mesmo tempo ela curtiu bastante, né, então teve momentos que a gente teve que deixar ela andando um pouquinho no chão, outras vezes a gente foi revezando, né, eu com as bolsas, meu marido com ela no colo, e deu tudo certo, né, foi muito, muito bom, né, esse momento, é bom estar em contato com a natureza, eu gosto bastante desses tipos de passeios, né, e aqui eu vou deixar para vocês um compilado, né, do que eu fui gravando ali, porque eu também quis curtir o passeio, não, por isso que eu decidi não vlogar, porque senão a gente fica muitas vezes atento, assim, do que eu tenho que falar, né, então eu fui fazendo alguns takes, tirei bastante foto, para compartilhar um pouco com vocês, porque, né, a ideia aqui é mais dar uma dica do passeio, e vocês tirem as suas próprias fotos quando vocês forem lá, né, porque nada melhor do que estar ali vendo, e tem uma variedade de animais, acho que são mais de 2.300 espécies de bicho ali que vocês podem ver, né, é muito bacana a diversidade que a gente tem no Brasil. Tem esse nome porque lá no Botânico tem 24 nascentes, e algumas delas deságua no rio Ipiranga, e aí ficou esse nome. Então, esse pontinho de Mata Atlântica, no meio de São Paulo, é a PEF. Tá lembrando que Mata Atlântica é o bioma mais ativo. A gente tem algumas aves a nossa. São os mais pertinho da gente, os três maiores do mundo, encontrados na África. A gente vai ter 3 machos e 2. E o legal tem uma franquinha também. Olha, bebê!
Bom, gente, e aí me comenta aqui nos comentários, né, se você foi lá, qual que foi a atração que você mais gostou, né, que dicas que você acha importante também compartilhar, porque essas que eu trouxe aqui foram as que eu mais, né, lembrei. E se você gostou desse conteúdo, clica no like, se inscreva no canal e muito obrigada aí por estar acompanhando, né? A gente está agradecendo os feedbacks, assim, que esse gás, esse feedback que vocês me dão, que dá um gás para continuar aqui produzindo conteúdo. Eu sei que o canal ainda é pequeno, mas eu sei que algumas pessoas estão curtindo, né? E isso é muito valioso para mim, porque está sendo uma experiência muito bacana, né? Tá podendo compartilhar com pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que estão tirando um aprendizado. Então, tchau, tchau para vocês. Obrigada.